A palavra do Senhor diz assim, Lucas 13:10, diz assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum se endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, e disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva a beber? E não, aleluia, Jesus, convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por eles. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, a igreja pode se assentar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, né? Essa palavra aqui, aleluia, Jesus, vem falando, aleluia, Jesus, de uma mulher. Aleluia, Jesus, que ela estava na sinagoga, ela estava na casa do Senhor, mas ela estava enferma. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor já diz a causa da enfermidade dela aqui. Aleluia, Jesus. Que ela, aleluia, Jesus, tinha um espírito de enfermidade. Aleluia, Jesus. Eu quero trazer hoje para nós aqui, aleluia, nessa noite, aleluia, Jesus. Qual de nós que não temos uma enfermidade? Qual de nós, aleluia, que não temos alguma coisa, aleluia, que nós nos encurvamos? Essa mulher, aleluia, Jesus, ela tinha uma deformidade física, aleluia, Jesus. Mas quantas vezes nós temos uma dificuldade, aleluia, Jesus, uma deformidade espiritual, de caráter, aleluia, Jesus. Nós temos dificuldade, aleluia, Jesus, aleluia, de fofoca, aleluia, Jesus. Tudo isso, aleluia, aqui, aleluia, nós nos encurvamos. Tudo aquilo que você, aleluia, Jesus, não faz, aleluia, correto dentro da palavra do Senhor, aleluia, você está se encurvando. Mas eu quero trazer aqui também, aleluia, Jesus, podemos imaginar aquela mulher, aleluia, Jesus, que andava encurvada, com a situação dela, aleluia, Jesus, que ela não podia olhar nos olhos como eu estou olhando nos olhos de cada um, aleluia, Jesus. Olha a dificuldade que essa mulher tinha, aleluia, Jesus. Olha a dor que essa mulher sofria. Mas eu quero te dizer, preste atenção aonde essa mulher estava. Ela estava na sinagoga, ela estava na casa do Senhor, aleluia, Jesus. Essa dificuldade, aleluia, Jesus, não deixou, não paralisou, aleluia, Jesus, essa mulher. Ela continuou indo à casa do Senhor, ela continuou indo ali. E eu creio, aleluia, Jesus, que toda vez que ela ia ali, aleluia, Jesus, a palavra diz que Jesus estava fazendo o quê? Ensinando. Jesus não estava curando. Lá eles iam para aprender a Torá, para aprender a palavra de Deus, aleluia, Jesus. E eu creio que quando aquela mulher saía dali, cada vez que ela ia na casa do Senhor, o Senhor fortalecia ela, o Senhor ia preparando ela, aleluia, Jesus. Porque toda vez que nós viemos na casa do Senhor, aleluia, o Senhor vai nos preparando, aleluia, Jesus, para chegar à nossa vitória, para que nós somos curados, para que nós possamos ser libertos, aleluia, Jesus. É uma preparação, aleluia, Jesus, para aquele grande dia, aleluia, Jesus. E aquela mulher, ela continuava indo ali na sinagoga, aleluia, Jesus. Quantas vezes, a palavra não nos diz, mas quantas vezes ela estava ali naquela casa, aleluia, adorando o Senhor, ouvindo os ensinamentos, aleluia, Jesus, do Senhor Jesus Cristo. E ela era renovada, e ela tinha no coração dela, aleluia, Jesus, que um dia ia chegar a vez dela, que um dia, aleluia, Deus Todo-Poderoso iria curá-la, aleluia, Jesus. E eu fico imaginando, aleluia, Jesus, a dificuldade daquela mulher,
mulher, aleluia Jesus, para que ela saísse da casa dela, para ir até a sinagoga, para ir até a igreja, aleluia Jesus. Porque por tão pouco, quantas vezes nós nos encurvamos, aleluia Jesus, ao temporal. Nós nos encurvamos, aleluia Jesus, a não vir para a igreja, aleluia Jesus, porque estamos com uma dor no pé, aleluia Jesus, isso é nos encurvar, aleluia Jesus. Mas essa mulher, aleluia Jesus, ela não desanimou, ela continuou indo na casa do Senhor, aleluia Jesus. A palavra do Senhor diz que ela ficou anos encurvada. Eu não sei, aleluia Jesus, quantos anos, aleluia, vocês têm, aleluia Jesus, nós, porque eu me coloco no meio também, aleluia Jesus, porque a palavra vem diretamente para mim, aleluia Jesus, depois para a igreja, aleluia Jesus. Quantas vezes nós temos uma situação, como já foi ministrado aqui pela missionária, que nós nem lembramos, aleluia, que temos algo, aleluia Jesus, que desagrada ao Senhor, aleluia Jesus, e o Senhor nos limpa através da palavra, aleluia Jesus, vindo aqui na casa do Senhor. Um dia o Senhor nos liberta, que a gente nem lembra, aleluia Jesus. E essa mulher continuou ali, imagina a dificuldade dela, ela encurvada, aleluia Jesus, quantos anos ela ficou, aleluia Jesus, mas ela continuava na casa do Senhor, ela continuava buscando os ensinamentos do Senhor, aleluia Jesus. Outra coisa que me chamou aqui, a palavra é tão pequenininha, mas o Senhor me trouxe tanta coisa, aleluia Jesus. Eu marquei aqui que falava que, aleluia Jesus, andava curvada, aleluia Jesus, andar encurvado, aleluia Jesus. Quantas vezes, aleluia Jesus, a palavra do Senhor diz que ela andava encurvada, aleluia, e quantas vezes nós andamos encurvados, aleluia Jesus, aleluia, e nos encurvamos pelo problema, pelas situações, pelas dificuldades, aleluia Jesus, que vem, aleluia Jesus, pela saúde, muitas vezes nós nos dobramos, aleluia Jesus, quando nós estamos doentes, aleluia, nos dobramos quando tem uma situação financeira, nos dobramos, aleluia Jesus, quando tem, aleluia Jesus, alguma enfermidade, quando nós perdemos um parente, quando nós perdemos alguém, aleluia Jesus, nós nos encurvamos. E quantas vezes, aleluia Jesus, o inimigo quer fazer isso comigo e com você. Ele quer nos encurvar, que nós ficamos paralisados, aleluia Jesus. A palavra do Senhor diz que era um espírito, aleluia Jesus, de enfermidade, aleluia Jesus. E a situação vem, aleluia Jesus, o inimigo quer que nós ficamos assim, andamos encurvados para situações, para as necessidades, para as dificuldades, mas nós temos que ter a certeza, aleluia Jesus, que nós temos um Deus, aleluia Jesus, que tudo pode, aleluia Jesus. Se nós permanecemos vindo, aleluia Jesus, buscando ao Senhor, aleluia Jesus, em todo o tempo, aleluia Jesus, vai chegar o nosso dia, aleluia Jesus, que nós não vamos mais olhar para a situação, que nós não vamos mais nos encurvarmos, aleluia Jesus, pelos problemas da vida, aleluia Jesus, porque a palavra do Senhor fala que nesse mundo teremos aflições, aleluia Jesus. Então nós vamos ter, mas nós não podemos ficar encurvados, aleluia Jesus. Como eu falei, essa mulher, aleluia Jesus, a enfermidade dela não impediu ela de adorar o Senhor, não impediu dela buscar o Senhor, aleluia Jesus. É isso que nós temos que entender. Quando nós entendemos, aleluia Jesus, que a situação da nossa vida, aleluia Jesus, não pode nos encurvar, não pode nos paralisar, aleluia Jesus. Esse é um combustível para que nós buscamos mais o Senhor, aleluia Jesus. É isso que o Senhor quer de mim e de você, aleluia Jesus, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz, aleluia Jesus, que, mais aqui que eu busquei do Senhor, e fala assim: e não podia de modo algum se endireitar. Essa mulher, ela não tinha expectativa, ela não tinha, de modo algum ela poderia, não tinha chance para ela, não tinha chance para a situação dela. E quantas vezes, aleluia Jesus, nós temos uma situação e nós mesmos queremos, aleluia Jesus, achar, buscar soluções, aleluia Jesus, através da nossa sabedoria, através da nossa capacidade, aleluia Jesus. E nós não podemos fazer nada, tem situações que é só Jesus que pode fazer algo por nós, aleluia Jesus. Não adianta você querer fazer, se colocar na frente do Senhor Jesus Cristo. Não adianta você ter a sabedoria terrena, a sua sabedoria, você não vai conseguir, aleluia Jesus, sair do seu problema. Primeiramente, buscai o reino de Deus e a sua justiça, aleluia Jesus, e as duas demais coisas Ele acrescentará. Quando nós buscamos, aleluia, do Senhor Jesus Cristo, como nós somos ministrados, o Senhor nos dá
dá estratégia, o Senhor nos dá sabedoria, aleluia Jesus, o Senhor vai nos dando, aleluia, sabedoria, e essa mulher, ela soube onde buscar, mais uma vez, aleluia Jesus, a solução dela não estava, aleluia Jesus, dela buscar em médico, dela buscar em outros lugares, estava dela permanecer na presença do Senhor, aprendendo, aleluia Jesus, aprendendo com o Senhor Jesus Cristo, aleluia Jesus. Eu creio que naquele dia foi um culto normal, aleluia Jesus, foi uma ministração de ensino, aleluia Jesus, como nós viemos aqui, aleluia, de terça-feira para o ensino, aleluia Jesus, e de repente, Jesus vai ensinar, só que, aleluia Jesus, outra coisa que o Senhor me chamou a atenção, aleluia Jesus, no meio daquela multidão, aleluia Jesus, glória a Deus, o Senhor ministrando, porque eu fui pesquisar um pouquinho, né, que naquela época as mulheres ou ficava separada dos homens, nos lugares separados, ou os homens ficavam na frente e as mulheres ficavam atrás, aleluia Jesus. E eu creio que quando o Senhor, aleluia Jesus, pegou, aleluia, ali a palavra para ministrar, aleluia Jesus, Ele viu, porque a palavra do Senhor diz assim, e vendo Jesus, aleluia Jesus, o Senhor está nos vendo, aleluia Jesus, muitas vezes você vem aqui na igreja e acha que o Senhor não está te vendo, aleluia Jesus, porque você está lá no fundo, porque você senta lá no cantinho, você chega aqui na casa do Senhor e fala, hoje eu não vou sentar lá na frente, porque eu não quero que ninguém me veja, eu quero ficar aqui no meu cantinho. O Senhor está te vendo, porque o Senhor olhou para aquela mulher, aleluia Jesus, e a viu, e quando o Senhor nos olha, aleluia Jesus, Ele olha, aleluia Jesus, com o olhar dele, aleluia Jesus, e Ele, aleluia, o olhar dele vem e fala tudo que nós, Ele nos sonda, aleluia Jesus, Ele sabe a minha e a tua necessidade, aleluia Jesus, e aí o Senhor olhou e viu, aleluia Jesus, através daquela mulher, a necessidade, a dificuldade, a humilhação que ela passava, aleluia Jesus. Você poderia imaginar a situação quando aquela mulher ia dormir? Ela não tinha posição para dormir, ela não tinha disposição para sentar, aleluia, ela vivia de cabeça baixa, aleluia Jesus, e o Senhor, aleluia Jesus, quando Ele vê, Ele não olha para mim e para você com olhar, aleluia Jesus, de recriminação, o Senhor olha com um olhar de misericórdia, porque Ele é misericordioso, aleluia Jesus. Esse é um Deus, aleluia, que nós servimos, um Jesus, aleluia Jesus, que se entregou naquela cruz do Calvário, por mim e por você, aleluia Jesus, não importa, aleluia Jesus, Ele não olha o que você fez, Ele não olha aleluia, o seu passado, aleluia Jesus, Ele olha você, aleluia Jesus, Ele olha dentro de você e vê, conhece o teu coração. Foi isso que Ele viu ali naquela mulher, aleluia Jesus. Lindo é o Senhor, aleluia Jesus, Ele que faz todas as coisas. Eu quero te dizer mais uma vez, o Senhor está te vendo, aleluia Jesus, o Senhor está te vendo, aleluia Jesus, e quando o Senhor olha para você, Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe da tua dificuldade. Eu não sei, aleluia Jesus, eu sei o que eu preciso, o que eu necessito, aleluia Jesus, mas o Senhor conhece a cada um nessa noite, aleluia Jesus, e Ele está falando nessa noite, não se preocupe, aleluia Jesus, eu já sei o que você necessita, aleluia, permanece, aleluia Jesus, vem me buscar, aleluia Jesus, permanece, aleluia, na presença do Senhor, que vai chegar o teu tempo, aleluia. A palavra do Senhor diz que tem hora, aleluia, tempo para todas as coisas. Muitas vezes nós queremos, aleluia Jesus, que o nosso milagre aconteça para ontem, mas é como eu falei, aleluia Jesus, o Senhor quer nos ensinar. Aquela mulher estava ali 18 anos com aquela enfermidade, aleluia Jesus, mas ela não deixou de ir no templo aprender do Senhor, aleluia Jesus. Dentro dessa enfermidade, aleluia Jesus, essa mulher, eu creio, aleluia Jesus, que ela tirou, que ela aprendeu muito do Senhor, ouvindo a palavra dele, aleluia Jesus, glória a Deus. E o que o Senhor me chamou mais atenção aqui também, aleluia Jesus, que além a palavra do Senhor diz, e vendo Jesus, a chamou, aleluia Jesus, chamou no meio daquele povo, aleluia Jesus. O Senhor chamou aquela mulher para frente, aleluia Jesus. O Senhor chamou ela na frente, aleluia, não foi para envergonhar, aleluia Jesus, não foi para mostrar a situação dela, aleluia Jesus. Foi para mostrar, olha, aleluia Jesus, a minha filha estava frequente aqui, aleluia Jesus, olha como era a situação dela, mas hoje, aleluia, convém, aleluia Jesus, que eu a liberte, aleluia Jesus, convém, aleluia Jesus, que eu solte ela dessa prisão, porque ela estava presa, aleluia Jesus. Quantas vezes nós ficamos presos, aleluia Jesus, nas nossas prisões, aleluia Jesus, aleluia emocional, aleluia Jesus, física, mas nós não viemos na frente,
aleluia, com vergonha, aleluia, Jesus, do que vão falar de mim, do que vão pensar de mim, o que vão achar de mim, e perde, aleluia, Jesus, a oportunidade, aleluia, Jesus, de ser liberto naquele dia, aquela mulher, aleluia, Jesus, eu creio, aleluia, Jesus, a felicidade dela, aleluia, Jesus, ela chegando ali, aleluia, ouviu o chamado do Senhor, aleluia, Jesus, quando nós, aleluia, Jesus, ouvimos, nós temos que estar atento para o chamado do Senhor, para o falar do Senhor. O Senhor fala conosco todos os dias, é só nós ficarmos atentos, como foi falado aqui já, aleluia, Jesus, a palavra do Senhor, aleluia, Jesus, o Senhor, aleluia, Jesus, quer ouvir nós falarmos, aleluia, com Ele, aleluia, Ele está atento, aleluia, Jesus, e nós temos que ficar, aleluia, atento ao chamado do Senhor, aleluia, Jesus, glória a Deus, não importa a dificuldade, aleluia, Jesus, que você esteja passando, mas pare, aleluia, Jesus, para ouvir o Senhor, pare, tira um tempo, aleluia, Jesus, para buscar o Senhor, tira um tempo de oração, de jejum, de comunhão, aleluia, Jesus, para que você possa ouvir o Senhor. A nossa oração é muito automática, né? A gente chega, agradece, já vai embora, aleluia, Jesus, não para escutar o Senhor falar comigo e com você, aleluia, Jesus, aquele chamado, aleluia, Jesus, quando o Senhor chamou, aleluia, aquela mulher, ela não foi só liberta daquela enfermidade, ela também foi curada, aleluia, Jesus, ela foi liberta, aleluia, agora ela foi um chamado, aleluia, Jesus, para quê? Para que ela pudesse andar em novidade de vida com Jesus Cristo, aleluia, aquela mulher, aleluia, Jesus, ela tinha liberdade, aleluia, de adorar o Senhor, de olhar para o céu, aleluia, Jesus, de olhar para nos olhos das pessoas, aleluia, Jesus, somos nós, aleluia, Jesus, quando nós somos libertos, aleluia, Jesus, o Senhor quer de mim e de você, aleluia, Jesus, que nós possamos ser dessa maneira, aleluia, Jesus. E a última, aleluia, Jesus, que o Senhor trouxe no meu coração através dessa palavra, aleluia, Jesus, e fala assim: e pôs as mãos sobre ela, e logo endireitou-se, aleluia, Jesus. Nós já estudamos, né, com impor as mãos, olha que coisa linda, né? Muitas vezes, aleluia, Jesus, esse impor as mãos, aleluia, Jesus, é sobrenatural, é uma coisa maravilhosa, aleluia, Jesus, porque o Senhor, aleluia, Jesus, quis falar: filha, você faz parte do meu reino, aleluia, Jesus, filha, aleluia, Jesus, você agora faz parte, aleluia, desse ministério, filha, aleluia, Jesus, agora você está liberta, aleluia, Jesus, e aleluia, Jesus, e quando ela se endireitou, a palavra do Senhor diz, aleluia, Jesus, e ela glorificou a Deus, aleluia, Jesus, ela glorificou a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, quando nós recebemos, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, a bênção, nós glorificamos ao Senhor. Eu creio que aquela mulher, ela não ficou glória, glória, glória a Deus, não. Eu creio que ela gritou, glória, glória a Deus. Ela glorificou o Senhor em todo o tempo, aleluia. Ela exaltou o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Jesus. É o que nós possamos fazer, aleluia, glorificar o nome santo do Senhor, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, são isso, aleluia, Jesus, a palavra que o Senhor colocou também no meu coração, aleluia, recebendo da gratidão de Deus, aleluia, são os frutos natural da salvação, aleluia, Jesus, quando nós somos gratos do Senhor, aleluia, Jesus, a gratidão é o fruto, aleluia, Jesus, do que a gente, aleluia, Jesus, natural da salvação, porque quando eu sou grata, eu sou salva, eu sou liberta, eu sou transformada, então eu sou grata ao Senhor, aleluia, Jesus, é isso que o Senhor está falando, e a palavra do Senhor continua dizendo, né, aleluia, Jesus, e respondendo, aleluia, Jesus, santo, santo é o Senhor. E tomando a palavra, os príncipes da sinagoga indignou-se, porque Jesus curava no sábado, e disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, neste, pois, vinde, aleluia, sede curados, e não no dia de sábado. E o Senhor respondeu: hipócritas, aleluia, Jesus, no sábado não desprende, aleluia, da manjedoura, aleluia, cada um de vós o seu boi ou sua jumenta, e não leva a beber? Aleluia, e não convinha, aleluia, Jesus, aleluia, soltar desta prisão
no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa. Aleluia, Jesus. Eu quero te falar uma coisa, que toda vez, aleluia, Jesus, que você é liberto, aleluia, Jesus, que nós somos libertos, o inimigo se levanta, aleluia, Jesus. Ele se levanta, aleluia, Jesus, para quê, aleluia, Jesus? Para questionar a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos, aleluia, que nós temos um Deus, aleluia, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, que não, aleluia, Jesus, falou ali, revelou para eles, aleluia, Jesus, que era um bando de hipócritas, aleluia, Jesus, porque, aleluia, no sábado, aleluia, Jesus, eles faziam coisas que não era para fazer, e o Senhor veio, aleluia, Jesus, falar aqui, aleluia, a respeito daquela mulher, que ela é filha de Abraão, veio falar, aleluia, Jesus, que ela cria, que ela era também, aleluia, herdeira daquele povo, aleluia, de Abraão, aleluia, Jesus, somos nós, aleluia, Jesus, nós somos, aleluia, Jesus, herdeiro desse povo, somos filhos, estava confirmando a fé dela em Jesus Cristo, aleluia, Jesus, glória a Deus, e dizendo isto, todos, aleluia, os seus adversários ficaram envergonhados. É isso que acontece com os nossos adversários, quando nós estamos firmados na presença do Senhor, aleluia, Jesus, o Senhor, Ele nos dá autoridade, aleluia, Jesus, para que nós respondemos, aleluia, dentro da palavra, aleluia, Jesus, e eles ficam envergonhados, aleluia, Jesus, porque nós temos um Deus que tudo pode. A palavra do Senhor, aleluia, Jesus, continua dizendo, aleluia, Jesus, e todo o povo se alegrava, todas as coisas grandiosas que eram feitas por eles, aleluia, Jesus, e nós nos alegramos, aleluia, Jesus, todo o tempo, porque todo dia, cada dia nós somos libertos, aleluia, Jesus, nós estamos nessa noite, aleluia, Jesus, cada um de nós, aleluia, Jesus, precisamos ser libertos de algo, a cada dia, como eu falei, nós estamos aqui, aleluia, como aquela mulher, aprendendo a palavra do Senhor, sendo limpos, aleluia, Jesus, para que chegar naquele grande dia, aleluia, Jesus, morar com o Senhor Jesus Cristo, aleluia, Jesus, que nessa noite, aleluia, Jesus, nós viemos, aleluia, Jesus, entregar, aleluia, tudo aquilo, aleluia, Jesus, deixar no altar do Senhor, como aquela mulher, como o Senhor Jesus Cristo chamou ela até a frente, aleluia, aquela mulher deixou tudo, aleluia, Jesus, que o prendia, aleluia, Jesus, que nessa noite, que ela encurvasse, que nessa noite nós viemos, aleluia, Jesus, deixar tudo no altar do Senhor e sermos libertos, aleluia, Jesus, que nessa noite, aleluia, Jesus, o Senhor Jesus Cristo possa, aleluia, Jesus, nos libertar, como eu falei, eu não sei, aleluia, Jesus, no seu lugar, vamos colocar de pé nessa noite, aleluia, Jesus, nessa noite, eu não sei o que você, aleluia, tem no teu coração, aleluia, Jesus, para se libertar, aleluia, Jesus, não vou chamar aqui na frente, aleluia, Jesus, mas cada um conhece, aleluia, Jesus, e sabe das suas dificuldades, aleluia, em que lugar você está se encurvando, aleluia, Jesus, em que lugar, em que situação, aleluia, você está se curvando, aleluia, Jesus, é na saúde, aleluia, é na família, aleluia, Jesus, que muitas vezes nós colocamos desculpa, né, é a família, aleluia, Jesus, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, aleluia, Jesus, muitas vezes, aleluia, área financeira, aleluia, Jesus, eu não sei, aleluia, Jesus, muitas vezes, aleluia, Jesus, é sentimental, aleluia, Jesus, muitas vezes, aleluia, Jesus, somos nós mesmos, é o cansaço, aleluia, Jesus, é quando vem a dificuldade, eu não sei, mas se você, aleluia, Jesus, sabe as tuas dificuldades nessa noite, então vamos orar nessa noite. Senhor Jesus Cristo, Pai, Senhor Jesus Cristo, como aquela mulher, Senhor Jesus, que estava ali na casa do Senhor todos os dias, papai, e mesmo assim, Senhor Jesus Cristo, ela, Senhor Jesus, tinha, Senhor Jesus, um espírito de enfermidade, papai, Senhor Jesus Cristo, mas cada vez que ela iria na tua casa, Senhor, o Senhor Jesus ia ministrando na sua vida, ela ia aprendendo mais de ti, Senhor, mas chegou o grande dia, papai, que o Senhor teve um encontro com ela, Senhor, não é diferente nessa noite, Senhor Jesus Cristo, Pai, sei que o Senhor se faz presente neste lugar,
libertar. Vai de encontro, Senhor Jesus. Toca, papai, como o Senhor tocou naquela mulher. Senhor Jesus, toca, Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós sabemos que o Senhor está olhando para cada um de nós. O Senhor que nos sonda, o Senhor sabe das nossas dificuldades. O Senhor sabe, Senhor, da situação em que nós estamos presos, papai. Que nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, nos libertar, Senhor. Liberta, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus. Vai libertando os meus irmãos nessa noite, Espírito Santo de Deus. Vai tirando, Senhor, tudo que não provém de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, Senhor, cada um saia daqui, Senhor, de posse de vitória, glorificando e exaltando o Teu nome, Senhor. E desde já eu Te louvo e Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. As palmas louvem o Senhor.